Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de sustentabilidade. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos continuar nas nossas viagens, nos nossos passeios. Hoje o nosso tema são as praças de Buller-Marr em Recife. Então vamos ver hoje, né, o que foi que nós preparamos para vocês com sugestões aí de passeio com a família, de passeio com o pessoal aí da escola. Fiquem atentos, chama os pais, né, as madrinhas, as avós, quem está por perto. Quem sabe elas vão aí, ó, tentar organizar com vocês um passeio da sugestão que nós vamos apresentar. Mas, né, vamos falar aí da questão da nossa escola, né? Em relação à aula na TV, a gente está colocando aí os horários, né? De 8h30 às 9h30, das 14h às 15h30. Então, mostrando aí o horário que acontece a aula de vocês. Não esquecendo que essas aulas vocês podem ver tanto pela TV como também pelo aplicativo. E pelo aplicativo, vocês vão ver aí agora 2 QR Codes que vocês vão poder baixar, conversar conosco em tempo real, falando, pessoal, a respeito, né, do que nós estamos discutindo, contando para a gente aí a escola de vocês, em que bairro está localizado. É bem interessante isso, né? Dizer também um nome para a gente dar aqui um alô bem legal. Mas, além da TV e do aplicativo, vocês também poderão ver as nossas aulas através aí do YouTube. No YouTube, pessoal, vocês podem, né, ver a nossa aula quando vocês quiserem, podem pausar, podem até ir direto ao ponto que vocês gostariam de rever. Indiquem para os colegas de vocês. E para que a nossa escola, né, ela tenha maior, vamos dizer assim, capacidade de agregar a todos, de acolher a todos, a nossa escola pensa, né, nesse grupo de pessoas que precisam de um olhar diferenciado, um olhar a mais. E aí nós estamos contando hoje com a nossa querida Késia, que está aí, ó, pessoal, se esforçando, dando o seu melhor na língua brasileira de sinais. Então, vamos agora viajar em relação aí, né, a alguns pontos bem importantes da nossa cidade. E aí, o nosso convite, né? Ei, você, vem aí, né? Vem aí para a nossa aula de sustentabilidade. Então, vamos começar com o revendo. Nós estamos já há algumas aulas conversando a respeito de paisagem, né? E a gente, nessas aulas, a gente tem visto que as paisagens, elas podem ser naturais ou essas paisagens, elas podem ser modificadas, né? Elas podem ser construídas, elas podem até mesmo ser imitadas, as paisagens naturais, dentro da área urbana. Então, a gente vai conversar também a respeito hoje dessas paisagens que são, muitas vezes, construídas dentro da cidade, que é uma forma de trazer, né, o cantinho natural para dentro dessas áreas urbanas. E aí, a gente vai conversar com vocês a respeito de turistar, né? Aí a questão aí do turismo, nosso país, ele é muito bem visto no mundo inteiro, e pessoas do mundo inteiro vêm nos visitar. E vocês sabiam que a nossa região Nordeste é uma região mais procurada e que nas últimas, né, segundo as últimas informações, o nosso estado está sendo mais procurado ainda em relação aos outros estados do Nordeste. Então, a gente está mostrando aí a vocês, né, a questão da nossa cidade, que está recebendo uma grande quantidade de turistas. Pessoas que investem, que juntam dinheiro durante o ano inteiro, muitas vezes, e vêm conhecer a nossa cidade, vêm conhecer o nosso estado. E aí, a gente está falando aqui para vocês. E nós? Será que nós conhecemos? Muitas vezes sonhamos em conhecer outros lugares, né? E às vezes a gente nem conhece a nossa. Eu vou chamar a professora Cláudia para a gente conversar um pouquinho a respeito disso, né, Cláudia? É tanta gente, Cláudia, que eu vejo, né? A gente começa a conversar em determinados lugares, e elas dizem, ah, eu sou de São Paulo, ah, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de Curitiba, eu sou de Rondônia, né? De vários lugares do Brasil e pessoas de fora também, em relação aí à nossa cidade. É isso, professora Isabel. Então, a nossa cidade, ela realmente tem uma grande atração turística. Até por ela ser conhecida com o frevo, né? Considerada a Veneza brasileira. E aí ela tem várias opções de lazer. Desde a questão histórica, né? Nos museus que você tem as nossas praças
a questão das praias, né, que são atrativas. Então, você tem a questão do lazer aqui também no Recife, os jardins botânicos que já falamos, o zoológico. Então, a nossa cidade ela é rica em conhecimento e em lazer. Então, por isso ela se transforma realmente numa grande atração turística e muito procurada aqui, uma das cidades mais procuradas aqui da região Nordeste. Pois Considerada é. uma grande metrópole também, né, professora? Pois é, então a gente sabe que essa nossa cidade, né, a gente está recebendo muita gente. E o nosso questionamento hoje, né, professora Cláudia, é apresentar para os nossos alunos que às vezes a gente não tem condições de sair, mas a gente tem muito o que conhecer aqui. É Enquanto tem verdade. pessoas que pagam caro para estar aqui, nós muitas vezes vamos gastar apenas uma passagem, duas passagens de ônibus, né? É verdade, Então é professora. isso a nossa aula de hoje. É Vamos isso. viajar? Vamos viajar hoje. Vamos viajar. Então aqui o nosso convite é Recife é o lugar. Então a gente está aí já preparando aí a nossa viagem, uma viagem virtual, não é? Mas o que nós temos mais? Nós já vimos, como a professora Cláudia colocou, nós já vimos a questão aí do Jardim Botânico, já conversamos a respeito dos rios, já falamos a respeito das praças, né, como a Lagoa do Araçá, o Açude de Apipucos. Mas o que é que nós temos para hoje em relação aí a essa viagem? Para a gente falar disso, a gente vai conversar um pouquinho sobre paisagens, porque a gente vai apresentar uma paisagem que foi modificada, uma paisagem que foi construída. E aí a gente vai rever alguns conceitos. E o primeiro conceito aí é a questão de paisagem. Vamos ler comigo? É um texto que a gente precisa ler com bastante cuidado para a gente poder entender de fato, né? O que é tudo isso que a gente está querendo apresentar nessa aula. Vamos, atenção aí à leitura. A paisagem é um conceito utilizado em várias áreas de estudo das ciências. É possível encontrar distintas abordagens para a noção de paisagem na biologia, na agronomia, na arte, na arquitetura e ecologia. E em outras ciências também. Então a gente está mostrando aí que muita gente estuda. Vocês sabiam que existe um profissional, né, responsável na questão aí de construção de paisagens urbanas, de modificar muitas vezes as paisagens, de construir e de imitar paisagens naturais? Existe curso, gente, e existem profissionais que estão aí trabalhando. Será que vocês, depois de conhecer essa nossa aula, não terão curiosidade, né, de saber como é que eles trabalham, o que é que eles fazem, né, que curso eles fazem? Como é que eles ganham dinheiro? Quais são as empresas que vão aí contratar essas pessoas? Mas antes, vamos conhecer, né, quem é esse responsável em trabalhar com a paisagem. Então, gente, ele aí, olha, um texto bem maior para a gente saber aí o que é um paisagista. Será que tem alguém, só em ver o nome, dizer, eu quero ser isso? Mas vamos ver primeiro o que é. Aí, nesse texto, eu consegui colocar algumas informações sobre o que faz um paisagista. Vamos lá? É um profissional habilitado a fazer interferências na paisagem, indo muito além do cultivo de plantas. Porque muita gente pensa que é só trazer plantinhas. Não, e ele é habilitado, ele é um profissional que estudou, que fez um curso, né, e se especializou nesta função. Ele analisa a construção, a orientação solar, a vegetação existente a ser preservada, a legislação, o clima local, a temperatura, a pluviometria, a sazonalidade e o solo, antes mesmo de escolher o que vai trazer para compor. Então, o paisagista, ele tem todo um trabalho, veja, ele tem até que saber se algumas plantas, elas são, não é? Elas mudam durante o ano, elas têm aí sérias características. Qual é a posição do sol em relação àquele espaço? Que tipo de solo? Se já tem uma vegetação, se a gente vai poder conservar aquela vegetação. Então, é um estudo. E hoje, para homenagear todos os paisagistas, nós estamos trazendo aqui um paisagista que foi conhecido como o Jardineiro das Américas, Roberto Burle Marx. Foi um artista plástico e paisagista brasileiro, embora tenha ficado conhecido internacionalmente ao exercer a profissão de paisagista. Ele também era pintor, desenhista, designer, escultor e cantor.
E ainda tem algumas características aí de Burle Marx. Ele é filho de uma pernambucana. Então, nesse caso aí, ele veio para Pernambuco, né? Depois que já tinha feito aí os seus cursos, já tinha bastante conhecimento, ele foi convidado a vir e ele aí restaurou algumas praças e ele também ajudou a construir. E vocês vão ver algumas características nessas praças, né? Desse jardineiro das Américas, também conhecido como poeta das praças. Então, a gente vê aí nessa questão desse profissional, né, desse paisagista, um estudo. E existem pessoas hoje, paisagistas, curso na Universidade Federal de Pernambuco, que existem pessoas que estão lá, olha, se preparando, estudando para ter essa profissão. E profissionais, né, esses professores lá, que estudam vários paisagistas, e um deles, que é muito bem estudado e muito bem apontado para esses novos alunos, essa questão aí desse jardineiro das Américas. E aqui nós fizemos uma seleção. Foi difícil escolher, mas nós escolhemos um em pontos distantes aí de baixo para poder atingir aí a toda a nossa cidade. E quem sabe, se uma dessas praças que nós vamos falar fica próximo da sua casa e você vai convidar a família ou vai lá na escola dizer, olha, vamos fazer a nossa confraternização diferente, vamos para uma praça. Fiquem atentos para vocês poderem, no final da aula, fazer uma boa escolha e levar uma proposta para a sua escola ou aí para a sua família. Um dia diferente, um passeio diferente. Mas vamos lá? Então, aqui, na seleção, né, nós escolhemos aqui, olha, 5 praças. A Praça do Aeroporto, a Praça do Internacional, a Praça do Arsenal, a Praça de Casa Forte e a Praça de Dois Irmãos. Mas existem outras, como o Jardim do Campo das Princesas, a Praça do Derby e muitas outras praças que Burle Marx muitas vezes não foi construiu toda, mas elas já existiam quando ele veio para cá e ele ajudou a recuperar, a reformar, a dar um tom, né, diferenciado em relação a esses espaços. Então, essa é a nossa proposta, a gente fazer agora uma viagem. Então, nós vamos viajar, né, em relação a essas praças, nós vamos apresentar aqui algumas curiosidades e também como chegar lá, que é importante, não é? Então, aqui eu coloquei, olha, um ônibus, pode ser aí a família ou pode ser aí o grupo lá da escola, né? Lembrando que existe alguns cuidados e no finalzinho eu vou dar essas dicas, o que é que vocês precisam levar. Eu botei aí como 7 regras para gente, regras de ouro para a gente fazer um bom passeio. Mas vamos começar a viajar. Então, eu coloquei primeiro as localizações. E hoje, né, nós vamos no Recife conhecer a Praça Salgado Filho, que é a que fica ali próximo ao aeroporto, a Praça do Arsenal da Marinha, a Praça Euclides da Cunha, que é aquela que fica próximo ao Clube Internacional, a Praça de Casa Forte, né, que fica lá no bairro de Casa Forte mesmo, e a Praça Farias Neves, que fica ali em Dois Irmãos, bem na frente do Horto de Dois Irmãos. Então, a gente vai agora em relação a essas praças. A primeira praça, a gente vai aí como se fosse um verdadeiro turista. Chegou em Recife pelo aeroporto e a gente vai agora conhecer a Praça Salgado Filho, também conhecido como Praça do Aeroporto. Possui uma localização estratégica no bairro do Ibura, ao lado do Aeroporto Internacional dos Guararapes, na Avenida Mascarenhas de Moraes. Então, essa praça tem até ponto de ônibus, né? Nela que vocês vão descer na própria praça e aí vocês vão conhecer. Algumas das características de Burle Marx é que ele gosta de colocar espelhos d'água, como se fossem pequenos lagos, né, nessas praças. Outra coisa é que ele também faz um estudo da vegetação. Então, aí vocês vão ver uma vegetação bem diferenciada. Desde o pau-brasil a mangueiras, né? E há algumas árvores também que dão flores para trazer aí essa alegria. É um espaço bem aberto, né? E quando vocês passarem por perto, se passarem de ônibus, dá uma olhadinha aí pela janela e começa a observar, né, essa praça. Quem sabe é um dos passeios que vocês irão propor. Então, essa seria a Praça Salgado Filho, também conhecida como Praça do Aeroporto. Essa praça, né, tem mais características aí que eu trouxe para vocês. Ó.
A Praça Ministro Salgado Filho tem como principal elemento o espelho d'água, que parece penetrar na vegetação variada e contínua, mostrando combinação dos agrupamentos vegetais que proporcionam aos visitantes um deleite, né? E a interação com a natureza. Então, a proposta de Bulemar é trazer um pouquinho aí da natureza, da paisagem natural, para o espaço urbano. Então, nesse espelho d'água, né, como se fosse um lago, vocês vão ver algumas plantas aquáticas, que também é uma característica aí de trazer, né, esse ambiente natural para dentro do perímetro urbano, dentro dessa área aí das cidades. Então, saindo agora da praça, do aeroporto, nós vamos para a Praça do Arsenal da Marinha. Eu acredito que vocês já foram passear no Recife Antigo, vocês vão conhecer. Claro que o Marco Zero é muito mais falado, e às vezes a gente esquece. Mas é lá na Praça do Arsenal da Marinha que acontecem muitos eventos, acontecem muitos shows. É lá na Praça do Arsenal da Marinha, que está bem pertinho, olha, a questão lá do Paço do Frevo, o Museu do Frevo. E existem também outros pontos. Tem feirinhas no final de semana, com alimentos, com roupas, com plantas. É uma diversidade. Mas vamos ver como é o verdadeiro nome, não é? Seu nome verdadeiro é Praça Arthur Oscar. Foi dado em homenagem ao general que comandou a 4ª e última expedição contra o Arraial de Canudos. Então aqui a gente vai ver uma praça já, o espelho d'água agora já tem um movimento com uma fonte, né, que fica bem no centro. Em uma das partes a gente vai ver aí a questão do busto, né, do Arthur Oscar, e aí a gente vai ver também que está bem próximo à área da Marinha, do observatório, que agora está em reforma, a gente vai dar uma olhadinha, ele está aí em reforma, mas tem muita coisa para ver. Então, quem sabe, se não é um passeio aí do final de semana, e vocês indo conhecer até mesmo, né, nesse período, a questão aí da iluminação, né, da cidade, vocês vão poder também, né, conhecer, tirar algumas fotos, né, e fazer até um piquenique lá na Praça do Arsenal da Marinha. Que é que eu tenho ainda, saindo lá do Recife Antigo, saindo do Arsenal da Marinha, eu agora estou indo com vocês para a Praça do Internacional, também conhecida como Euclides da Cunha. Essa praça ela tem uma curiosidade. Diferente das outras que sempre tem espelho d'água, ela retrata aí a região, né, do sertão. A gente vai ver aí, né, feito de pedra, a questão aí de um sertanejo com um gibão, né, a questão aí de um vaqueiro, mostrando aí para a gente toda essa beleza. E a vegetação desta praça, a gente vai ver aí muito similar, principalmente na parte central, ao sertão. A questão aí de vegetação que vai, vamos dizer, não vai necessitar de tanta água, né? Bem típico da região aí do sertão. Então, da nossa Caatinga. Então, é uma praça também para a gente ter uma aula, a gente conhecer por que esse tipo de planta resiste, né, ao sol intenso. A parte de árvores, a gente vai ver no seu entorno. Então, é bem próximo ao Clube Internacional, que é um ponto também turístico da nossa cidade, e que vocês vão poder também, né, conhecer. Tem áreas de sombra, tem alguns bancos para sentar, conversar, né, e também a questão que eu estou mostrando a vocês de tirar fotos, trazer essas fotos, né, e alguns cuidados que também eu vou falar aqui no final, quando a gente visita determinados lugares. O que é que eu tenho aqui? Saindo, né, lá do Internacional, nós vamos até a Praça de Casa Forte. A Praça de Casa Forte, pelos textos que eu li, diz que foi a primeira praça que foi construída por Burle Marx. Mas aquela praça do aeroporto, ela foi feita depois. Mas por uma questão de pressa, por conta do aeroporto, ela foi inaugurada primeiro. É isso que é muito importante nas nossas pesquisas, que a gente vai vendo, que os pesquisadores eles vão trazendo informações em relação aí, né, a essas pesquisas, que eles também vão trazendo das pessoas, de documentários antigos, de vídeos, de fotos, como isso vai ajudar na construção desse texto. Então, através de vídeos também, a gente consegue vários vídeos, e diz aí a questão da Praça de Casa Forte. E a questão da mãe de Burle Marx, né,
que morou nessa área aí de Casa Forte, então eu acho que ele teve um capricho maior. Vejam o que é que eu trouxe em relação ao texto, depois a gente vai discutir as imagens. O paisagista desenhou a área de lazer com 3 jardins, usando espécies da flora brasileira e da região Amazônia, além de plantas exóticas. Então a gente vai falar assim, né, em relação a essa praça. Ele divide em 3 espaços. Até esses espaços, eles são cortados como se fossem ruas, vias de acesso de carro. Uma característica também de Bulemar é que ele sempre traz algo no centro e faz com que as laterais tenham acesso de pedestre. Isso é uma característica. Então, ele tem uma primeira parte, onde ele traz aí, ele faz um conjunto de vegetação dessa flora brasileira, e ele vai tentar fazer a questão aí da região, a questão da região norte, né? Mais precisamente a região Amazônia, e ele traz um lago, né? Daqui a pouco a gente vai colocar uma curiosidade a respeito desse lago. E todas essas árvores que estão lá, elas foram pensadas, e aí ele vai dizer que, nos seus textos, que ele visitou determinados lugares para construir. Tanto a Euclides da Cunha, que é aquela do sertão, ele visitou para ver a combinação e como é que essa vegetação, ela interagia no seu ambiente natural. Então, aí seria a primeira informação, uma praça bem longa, né? Ao final tem uma igreja católica, uma escola, tem também a questão aí de creches em torno dessa praça. E aqui a gente está trazendo uma curiosidade. A Praça de Casa Forte é também conhecida como a Praça da Vitória Régia, né? O nome foi dado em alusão ao antigo engenho da Casa Forte. Nesse espaço ocorreu o combate de Casa Forte entre pernambucanos e holandeses, isso em 1645. O primeiro jardim público idealizado pelo paisagista Roberto Bulemar é essa praça. Só que aqui eu estou trazendo uma curiosidade. Muita gente, quando vai visitar, fica procurando a Vitória Régia. E aí, também nos textos que eu li, alguns documentários, dizem que a Vitória Régia foi colocado no início, né, dessa construção. Mas depois, alguns textos dizem que roubaram a Vitória Régia. E outros textos vão dizer para a gente que elas não se adaptaram. Por o lago não ser tão profundo, então elas não se adaptaram a esse ambiente. E aí algumas pessoas chegam, olham determinadas plantas aquáticas e imaginam que seja a Vitória Régia, né? Que são as ninféias, também conhecido como lírios d'água, que tem aí esse formato, né? Parecido com a Vitória Régia, mas é bem menor, e apresenta aí essas flores. Por isso esse nome também popular como lírio d'água. Então, quando vocês forem num passeio, você já sabe dessa informação e diz, recebeu esse nome, mas não temos hoje, né, a Vitória Régia para ser conhecida. E aí algumas pessoas, né, colocam as informações que eu acredito que a mais segura é ela não ter se adaptado, porque o lago não é tão profundo, né, em relação a isso. Então, são algumas curiosidades. E o que é que nós temos mais? Nós temos agora a Praça Farias Neves, que fica lá em Dois Irmãos, bem pertinho, né, do Horto de Dois Irmãos. O projeto paisagístico aqui apostou em espécies de planta da Mata Atlântica, tanto dando continuidade à vegetação da mata do Horto de Dois Irmãos. Então, para Bulemar, que é uma fala dele, o jardim precisa ser visto como um monumento vivo. Então, aí, na época que ele construiu essa praça, projetou essa praça, tinha algumas fábricas, né? E aí a pretensão dele era colocar um parque no centro, então nele também não tem a questão do espelho d'água. Ele coloca um parque que era uma forma das famílias virem conhecer o ambiente do trabalho, né? Do pai, da mãe. Então era um momento assim, um local onde iam se reunir. E com a construção do Horto de Dois Irmãos, ali também ficou como ponto de apoio, né? A chegada. Então, essa praça, eu acredito que muitos de vocês, eu até coloquei também uma foto da entrada aí do Horto de Dois Irmãos, para você ver que é bem pertinho. Mas eu também tenho, ainda a respeito dessa praça, uma curiosidade, né? Lá, né, vocês vão ver a questão aí de
de um monumento aí de Farias Neves, para quem quiser conhecer como era ele, né? E o objetivo era aproximar o paisagista do público, foi produzir uma escultura de Burle Marx pelo artista plástico Demetrio de Albuquerque. Então, é a única que a gente tem a questão aí de Burle Marx. Outra curiosidade é a respeito da vegetação. Eu coloquei aí uma planta, mesmo falando de Mata Atlântica, essa árvore aí bem exuberante, que está num período de poucas folhas, é um baobá. Né? Esse baobá que a gente já leu bastante no livro do Pequeno Príncipe, muita gente diz que nunca viu. Existe a Praça do Baobá, aqui em Recife também, mas quando for lá, vocês devem procurar, ela fica em uma das extremidades, mais próximo ao Lafepe, e tem uma plaquinha dizendo o nome, né? Não só o nome popular, o baobá, como o nome científico, onde vocês vão poder conhecer de pertinho um baobá, essa árvore aí exuberante, essa, né, de uma beleza ímpar, de um caule, né, muito extenso, aí ao tirar fotos, abraçar, né, sempre com alguns cuidados que eu ainda vou falar em relação a quando a gente faz algum tipo de visita. Aqui a gente quer falar para vocês qual é o objetivo principal dos paisagistas. É trazer esses biomas para dentro da área urbana. Então, lembrando que biomas, nós já estudamos, são regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por fatores abióticos e bióticos. Então, nesse caso aí, a gente vai ver que esse é o objetivo do paisagista, é trazer para a área urbana, não é, pequenos recortes desses ambientes naturais, para que a gente que não tenha condições de ir visitar o bioma, né, no seu ambiente mesmo, a gente possa ter algumas etapas aí, ou então alguns trechos. Então, esse seria. E a gente vai agora apresentar a atividade. Né? Como sugestão de atividade, a gente está dizendo aqui, ó, que tal escolher uma das praças apresentadas nesta aula e traçar um passeio em família ou em relação à sua escola. Então, a nossa proposta é, conversa aí com a família, leva essa ideia lá para a escola, conversa com o seu professor, quem sabe ele vai, né? Vamos dizer assim, vão entrar aí num consenso, vocês vão discutir e vão fazer um passeio aí, encerrando, fazer um passeio de confraternização em uma dessas praças. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. Essa viagem aí foi muito boa para a gente conhecer um pouquinho, né, das nossas praças na nossa cidade e que a gente, se a gente tivesse sem opção, então junta a família realmente e elenca uma dessas praças e vai conhecer, né, professora? Um passeio em família que tanto se fazia antigamente, os famosos piqueniques, né? Então vamos lá conhecer as nossas praças, tendo cuidado como a gente vai utilizar o local, tá certo? Pois é, pessoal. Vejam aí, olha, a professora já deu a ideia aí de um piquenique. Não precisa levar grandes coisas. Um lanche rápido, né? Quando chegar em casa, faz uma refeição mais reforçada. Eu estou trazendo mais uma vez aqui, que na hora da apresentação, né, é a questão de Burle Marx, lá na Praça Farias Neves, viu, gente? E aí eu acho que pela primeira foto e com essa aqui, vocês vão ver que é uma representação aí, uma homenagem que Burle Marx recebe na Praça Farias Neves, lá em Dois Irmãos. E aqui eu vou encerrar para vocês com 7 regras de ouro para quem gosta de passear. Primeiro, se informe sobre o local que vai visitar. É muito importante, né, saber qual é o local. Acompanhe a previsão do tempo. Como é que está o tempo em relação a isso, né? Verifique o que é necessário levar. Não leva muita coisa para poder um passeio ficar mais leve. Você poder ficar livre, caminhar sem peso, né? Sem nada que venha atrapalhar aí a harmonia desse passeio. A questão também, registre seus momentos. A questão desse registro é a questão de fotografias, né? É que você também pode, quem gosta de desenhar, leva o papel, leva alguma coisa, ou quando voltar, tenta retratar. Lembrando sempre, jogue o lixo na lixeira, mesmo que você encontre lixo fora da lixeira, faça a sua parte, né? Proteja-se do sol, principalmente nesse período aí de verão, e indicar para os amigos. É muito bom a gente dizer para os nossos amigos para onde nós fomos e como foi, porque as pessoas às vezes só veem as fotos. É preciso que a gente fale também como foi essa nossa experiência. Então, por hoje é só. Nós estamos encerrando a nossa aula com essa dica, né? E espero que vocês
tentem, né, realizar, se não agora, mas no próximo mês, um passeio e vamos conhecer a nossa cidade. Tchau, tchau, pessoal. Aguardamos vocês na próxima aula.